Estamos aqui mais uma vez aqui na nossa aula de hoje, pós-médio de Química, sobre o tema funções inorgânicas. O grupo específico que nós vamos estudar hoje são os ácidos. Lembrando, né, que além de ácidos, os outros grupos que constituem as funções inorgânicas são bases, sais e óxidos. Então, nós vamos dar importância para esses três primeiros grupos, os ácidos, bases e sais, reconhecendo, né, retomando aí alguns conceitos, reconhecendo aí as suas propriedades químicas semelhantes que existem nesses grupos, tá? Visto que será necessário, né, para as próximas aulas aí de físico-química, principalmente trabalhando aí com a parte de titulações, uma técnica empregada para conhecer concentrações de soluções de ácidas ou básicas desconhecidas, ok? Então, antes de, para não interromper lá os seus estudos mais à frente, vamos estar relembrando aí de conceitos básicos, tá? Para vocês identificar o comportamento aí desses ácidos, dessas bases, e depois mandar a bronca aí na questão das resoluções dos exercícios, aquilo que foi especificamente sobre titulação, ok? Bom, então no nosso exemplo aqui, por exemplo, ele pode mencionar assim, né? Ó, foi colocado um ácido cianídrico em uma solução, aquosa, formou-se uma solução ácida de cianídrico. Aí o enunciado do exercício diz assim: o número de mols dissolvido, né, então a quantidade de número de mols dissolvido foi de 400 mols. E desses 400 mols, apenas duas moléculas foram ionizadas. Então, 2 dividido por 400 deu 0,005. Se colocarmos isso em porcentagem, multiplicado por 100, deu 0,5. Ó, 0,5 menor ou igual que 5%. Então, o que a gente tem? Tem-se um ácido fraco, ok? Então, pelo enunciado do exercício, tá? Você vai pegar, ó, de tantas moléculas que foram dissolvidas em água, formando uma solução aquosa. Desse total, apenas quem conseguiu aí produzir, ionizar, formar o íon positivo aí H+, que vocês vão entender no próximo slide melhor. Se esse resultado aqui, pega o resultado, multiplica por 100 para você ter a resposta em porcentagem. Se o seu grau de ionização der maior que 50%, ele é forte, é um ácido forte. Se der entre 5% e 50%, é um ácido moderado. E se der menor do que 5%, é um ácido fraco. Ok? Então, aqui, ó, existem hidrácidos fortes, ou seja, que são ácidos que não contêm oxigênio. Então, os fortes, quem que a gente pode exemplificar aqui? O ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico. Hidrácidos moderados, né, que tá aqui, ó, entre esse valor de, o grau de ionização tá entre 5% e 50%. Então, são ácido fluorídrico, e ácidos fracos, todos os demais são. Bem, mas também não existem ácidos que são classificados como oxiácidos, então não são aqueles que contêm oxigênio. Então, como saber se eles também são fortes, moderados e fracos? Olha, a força, né, de um oxiácido, que são moléculas, né, são substâncias que contêm oxigênio, ok? Você vai pegar o número de oxigênio, subtrair pelo número de hidrogênio. Essa quantidade, então, você vai olhar aqui na escala, se ele é forte, moderado ou fraco.
Então, ele deu o exemplo aqui de HClO2. Então, quantos átomos de oxigênio? 2 menos. Qual é o número de hidrogênios? 1. Então, 2 átomos de oxigênio menos 1 de ionizável deu 1. 1 é o quê? Refere-se, então, que ele é um ácido moderado. Quais são outras características aí dos ácidos? De acordo com a sua instabilidade, eles são fixos, eles possuem um alto ponto de ebulição acima de 100 graus Celsius. Voláteis, baixo ponto de ebulição, né? Então, são voláteis. Então, em temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, eles são muito voláteis. Então, você vê, por exemplo, o ácido clorídrico, tá? Quando você manuseia o ácido clorídrico, que você ali tira já a tampa dele, você vê que ele é uma substância muito volátil. Ele libera, assim, visivelmente uma fumaça, tá? Perceptível ali. Estáveis, não sofrem decomposição em condições ambiente. Instáveis, sofrem decomposição total ou parcial em condições ambiente. Então, de acordo com a sua instabilidade, né? O comportamento, né, desses ácidos, tá? Gente, então vamos lá, aqui ainda no próximo slide a gente ainda vai entender melhor o que seria ionização e o que seria dissociação, visto que a Arrhenius verificou que uma vez que compostos iônicos ou moleculares dissolvidos em água, eles podem dissociar ou ionizar, e com isso eles conduzem corrente elétrica, ok? Então, o que eles falam aí a respeito? Ionização. Então, a figura aqui tá bem ilustrativa, tá? E tá bem dizendo aqui, tá bem, vocês vão acompanhando a leitura e aqui as imagens, tá? Tá de fácil compreensão. Então, você vê aqui, né? Solvente, água, você tem ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, ok? Gente, não entre aqui na questão da nomenclatura, tá? Eu espero, assim, que vocês fiquem, tenham iniciativa de retomar, você sabe daquilo que, né, que é o seu ponto de atenção aí, ok? Então, exatamente aí uma geral para você ter condições aí de fazer a resolução dos exercícios, tá? Mas que você não, né, aquilo que não foi aqui, não foi argumentado aqui, tá? Que você não te impede de você procurar, de você pesquisar, tá bom? Naquilo que você sabe que é um ponto de atenção para você. Então, por exemplo, então ele falando que essas moléculas, né, cloreto de hidrogênio é dissolvido em água, então formou uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio ou uma solução aquosa de ácido clorídrico. Então, você vê que na molécula de ácido clorídrico aqui não tem a presença de íons. Sabemos que por se tratar de uma ligação química entre hidrogênio e cloro, que é o nome metal, nós temos uma molécula e a ligação é do tipo covalente. O que se observa? Que nessa ligação química há um compartilhamento, né, de um par de elétrons entre o hidrogênio e o cloro, por ser mais eletronegativo, ele atrai esse par de elétrons para mais próximo dele, formando então o que nós chamamos de ele cria, né, uma densidade mais negativa, né, ele adquire um polo mais negativo, né? Bom, só que na presença de água, o que vai acontecer? Olha o que a água faz com essa molécula. Olha, alguns compostos moleculares, como os ácidos, então a gente fez essa retomada aí, né, em termos de ligação química, e quando eles são colocados em um solvente, eles são atacados e acabam formando então os íons. Então, o que aconteceu aqui? O cloro,
né, formou seu íon negativo aí, porque a gente sabe que ele é mais eletronegativo. E o hidrogênio, olha aqui, ó, ele formou o íon H+, tá? Então, por que que o cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, nesse caso, é classificado como um ácido? Porque o único íon positivo formado aqui foi o íon hidrogênio. E assim são com os demais ácidos, ok? Essa é a característica. Foi isso que nós vimos lá no nosso primeiro slide, enquanto conceito. São compostos que em solução aquosa, eles produzem íons. E o único íon positivo formado é o íon H+, ok? Continuando então, perceba-se claramente que não existiam íons na molécula original. Quando ela foi colocada na presença do solvente, esse conseguiu, por força magnética, arrancar um ou mais de seus átomos, e nesse processo o átomo arrancado acaba tendo que deixar um elétron para trás, tornando-se um íon, ok? Porque aí nós identificamos, lembra dos íons? Qual que é a característica dos íons para os átomos, né? É que os íons, eles adquirem essas cargas em razão de eles terem a tendência de perder ou de ganhar. E então, consequentemente, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Enquanto que átomos, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Nesses casos, dizemos que houve uma ionização, pois uma molécula que não possuía originalmente íons passa a tê-los livres no solvente, e o que acontece com os ácidos. Então, isso se trata de um fenômeno químico. Então, o exemplo aqui mostrado na nossa imagem é o exemplo de um ácido clorídrico. Então, vocês vê nos livros ou em qualquer material didático, né, que ele mostra aqui uma setinha, não foi aqui no meu exemplo, né, não ficou bem aqui, mas tem uma setinha e coloca até aqui uma molécula de água, então mostrando, né, esse processo aí de ionização. O que diferencia aí da dissociação? A dissociação iônica se dá através de ligações iônicas. Então, a primeira coisa que a gente observa, então, igual no exemplo dado, cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio é uma substância, é um composto iônico, tá? Esses compostos iônicos, você observa a presença de metais, de não metais ligado com metal. Esses íons positivos são formados porque os metais eles têm uma tendência de perder elétrons e os não metais têm uma tendência de ganhar elétrons. Então, ocorre aí uma atração eletrostática, onde que um tem a tendência de perder e o outro tem a tendência de ganhar elétrons. Então, por si só, se tratam de compostos que já apresentam cargas de sinais opostos. Lembra lá que nós falamos, né, que os compostos iônicos em condições ambientes são sólidos e eles possuem e eles acabam formando um retículo cristalino, visto que em torno das cargas negativas você tem os íons os íons, né, as espécies químicas de carga negativa e vice-versa, tá? Então, nessa dissociação iônica, ela se dá através de ligações iônicas, né? Transferência de elétrons do metal para o não metal. Pois um átomo ou um grupo de átomos transferiu de forma definitiva um ou mais elétrons de seu ligante para si, tornando-se um íon negativo e transformando o outro em um íon positivo. Um fica perto do outro por atração magnética. É a liberação de íons existentes, tá? Então, já são esses íons, eles já existiam lá nos compostos lá, tá? Então, se trata de um fenômeno físico. A água é uma substância constituída por moléculas polares.
O polo negativo está situado no átomo oxigênio. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é a representação de uma molécula de água, não o átomo aqui de oxigênio de vermelhinho, e as moléculas de hidrogênio aqui seria essas esferas amarelas. Então, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, tá? Ele puxa esse par de elétrons mais próximo dele, criando aqui uma densidade negativa e os hidrogênios uma densidade positiva. Então, observe, os hidrogênios vão adquirir carga positiva, né? Porque esse par de elétrons está mais próximo do elemento mais eletronegativo, então ele adquire uma densidade positiva, uma carga positiva. Essa carga positiva ela vai ligar na parte da molécula do soluto, o positivo vai ligar com o negativo, então tá vendo? Eles vão ficar atraídos pela parte positiva da água com a parte negativa do soluto. E vice-versa. Aonde que na parte do meu retículo cristalino eu tenho um íon positivo, ele vai ser atraído aqui por essa atração magnética pela parte negativa, que é o oxigênio. Então, a água passa e a água, é interessante você ver que a água aí é uma substância molecular e é polar, tá? Então, por isso que vocês vão ver mais à frente a questão da solubilidade. Polar dissolve polar. A solução iônica é obtida na interação entre a água e o cloreto de sódio, ok? Bom, aqui teve a finalidade, né, de vocês assim identificar o que são ácidos, tá? Então, os exercícios aqui no caso vão ser para reforçar essas teorias aí de ácido, principalmente de ácido de arrênios, mas não deixam de estar verificando outros tipos de ácidos, como os de Bronsted, tá? E para que quando vocês propriamente forem estudar sobre a parte de físico-química, tá? De titulação, que isso esteja bem claro para vocês o que são ácidos, tá? O que é uma base, que serão conceitos, tá? Essenciais aí, né? Na determinação das concentrações de ácido e base, que é uma técnica utilizada para saber as concentrações desconhecidas desses tipos de soluções. Então, assim, resolvam os exercícios. Nas próximas aulas, a gente vai estar aí corrigindo aí, tirando as dúvidas, tá? De vocês, ok? Se for necessário, pega aí a tabelinha de íons, né? Que tem lá as espécies tanto positivas e negativas, os íons positivos, os íons negativos. Relembra aí a questão da nomenclatura, tá? Desses ácidos, para que, né, você tenha maior entendimento e maior compreensão, tá? Naquilo que posteriormente vocês vão precisar. Ok? Na próxima aula a gente vai vir aí com as funções, com a função inorgânica, mas do grupo aí de bases. Ok? Tá? Mais, estamos aí juntos, tá? Até mais para vocês.